Olá, boa tarde. Aqui a gente está na nossa segunda edição do Café com Elas, com essas duas mulheres maravilhosas, onde elas vão estar dividindo um pouco sobre algo que aconteceu na vida delas, que marcaram e deixaram experiências, que foi o luto, a perca do esposo da Mônica, como também a perca do esposo da Jaque, né? A Mônica é uma amiga muito querida, a Jaque é a minha cunhada, elas vão estar dividido com vocês um pouquinho dessas experiências de como que foi para ela. Eu vou deixar a Mônica se introduzir um pouco, falar um pouquinho sobre ela e depois a Jaque fala um pouco sobre ela. Meu nome é Mônica, eu tenho 55 anos, eu sou viúva já faz 8 anos. Eu tenho duas meninas, uma de 26, Carla, e uma de 24, Maria. E o meu é Jaqueline, eu tenho 56, um filho de 17, por nome Abner. Pois bem, eu tirei aqui algumas perguntas até para ajudar vocês, mulheres que estão passando por esse processo do luto, ou que já passaram e que ainda estão nesse processo sem conseguir sair do luto. Dividir um pouco com vocês a experiência delas. Eu sei que elas foram a perca do esposo, mas para você pode ser a perca de um irmão, a perca de um pai, a perca de uma mãe, assim como eu perdi o meu pai, e para mim a experiência foi diferente, é claro. Eu acho que um luto, cada um vive o seu, e as experiências elas são diferentes, elas também são transformadoras. E eu vou começar com uma pergunta aqui, ó. O luto chega sem aviso, ou após um longo processo de despedida. Como foi esse impacto inicial para cada uma de vocês? Para você, Mônica, como é que foi? O meu processo começou em 2018. O meu esposo passou mal 2 vezes. E no mesmo dia que ele passou mal a segunda vez, ele foi diagnosticado com câncer, estágio 4. Foi operado e é assim, ó. No meu processo é 360 graus, porque a tua vida de normal vira uma coisa anormal. Não é anormal, porque não é uma coisa normal de uma vida, né? De uma família. É um processo difícil, como é que eu vou te dizer? É uma notícia difícil e triste do mesmo tempo. Então, para mim, para minha casa foi muito difícil, como penso que na casa da Jaque também foi, mas assim, é uma mudança totalmente da família, dos filhos, do ritmo da casa, né? Então, esse foi o meu processo no começo, né? Quando a gente soube do diagnóstico do Fernando. E para você, Jaque? Bom, no meu caso é um pouco diferente, porque na realidade, vou tentar explicar um pouco rápido. Porque eu e meu marido, a gente estava se organizando para voltar para o Brasil. E ele acabou voltando primeiro que eu para organizar tudo para minha chegada. E isso foi em 2019 e ele foi. Logo depois veio, eu era para ir no próximo ano, logo depois veio o Covid, lockdown em 2020 e as coisas foi ficando difícil. O que era para ter ido em 2020 não fui, porque ele falou, a coisa aqui não tá boa, não vem, espera mais um ano. Aí esperei até 2021 e a gente tentando resolver da melhor maneira possível e ele virou e falou assim, não vem ainda, porque o trabalho que eu era suposto estar fazendo aqui, a coisa não tá indo bem. E na realidade assim, é mais fácil, há de convir que é mais fácil você criar uma família aqui do que no Brasil. Amo o meu Brasil, mas aqui... Ele falou, então vamos esperar mais um ano e a gente vê o que faz. Isso já 2021. 2022, meados de 2022, ele resolveu, não, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para os Estados Unidos, só que eu vou fazer a minha cirurgia primeiro, que ele já estava com PCA. Uhum. Eu acho que é o... eu acho que fala sobre o câncer. Próstata. Ele estava alterado. Alterado. Exato. Ele falou assim, então o médico já me aconselhou a fazer a cirurgia de próstata aqui de uma vez e eu já vou com a cirurgia pronta e coisa e tal. Eu falei, ok. Isso 2022. Novembro de 2022 ele sofre um AVC. Vai para o hospital, mas com os coágulos de sangue, o médico não viu na tomografia o tumor.
Novembro de 22, e eu aqui com o nosso filho, ele lá no Brasil, e a minha vida virou de ponta cabeça. O que eu faço, e tento resolver as coisas, né? Começou a voltar, a fazer fisioterapia, voltar. Fevereiro, ele descobre um tumor no cérebro, estágio 4. E eu falei, agora, tentar resolver minha vida. 14 dias do descobrimento do tumor, eu não tive prazo para nada. Minha vida virou de ponta cabeça. E eu sem prazo não tive prazo para fazer nada. Infelizmente, essa é uma doença muito... Dependendo, ela é muito rápida, mas ela tem um tempo. Esse câncer, ele tem... Aqui os Estados Unidos falou que eles têm de 12 meses a 18 meses. Então, dá 1 ano e meio, mais ou menos. Esse que foi o prazo do Fernando. Mas, como do teu marido, foi muito rápido. Foi muito, muito rápido. Eu creio também que por conta do PC, como é? O PCA. O PCA dele já está um pouco alterado. Sim. Eu acho que isso também deve de ter influenciado. E quando descobriu, já estava de uma forma que já não tinha mais o que AVC fazer. também. E o AVC também foi um agravante. Foi um agravante que foi muito mais rápido, sim. Verdade. Porque na realidade, o coágulo de sangue maquiou o tumor. Então, eles não viram em novembro, então, de qualquer forma, era um lugar inoperável. Mas, tipo assim, se já tivesse descoberto na época do AVC, talvez, assim, teria deixado algumas sequelas, mas ele estaria vivo, não sei. Teria chegado ao ponto desse agravante. Em relação ao Fernando, ele deu tempo de operar. Foi uma parte do lado direito que o médico operou porque não ia atingir a vista, não ia atingir nada. Então podia ter operado quando ele fez exame. Num ano depois de operado, o que aconteceu? Ele passou bem. Não podia trabalhar, porque como ele teve, né, convulsão, a lei americana, a lei aqui de Massachusetts, quando tu tem uma convulsão, tu tem que esperar 6 meses pro médico liberar para te dirigir de novo. Então ele não pôde. Mas aí ele ficou em casa, ele conseguia tomar banho sozinho. Ele conseguia comer sozinho, ele conseguia dormir, entendeu? Mas depois de 1 ano, aí com a quimioterapia, ainda com a radioterapia, depois de 1 ano, aí mês a mês, semana a semana, o negócio, aí gravou muito. Gravou muito, que aí ele durou poucos meses, nem 5 meses, nem 4 meses, aí ele faleceu. Eu acho isso assim muito interessante, porque é uma doença que ela chega sem aviso, ela chega no silêncio. E quando a gente às vezes descobre, ela já está às vezes no nível muito alto. E eu acho que também o lado emocional da pessoa ajuda muito a acelerar, porque como que você descobre uma doença dessa e você mantém a firmeza ali e não deixa aquilo te afetar? E o câncer tem um agravante também, ele não dói. Porque o Fernando não tinha muita dor de cabeça. Como é que perguntou? Tu tem muita dor de cabeça? Não, ele não tinha muita dor de cabeça. Eu me lembro que você falou uma época que ele teve um desmaio no banheiro. Sim, mas aí foi a primeira coisa. Quando ele teve a primeira convulsão. Ele teve o desmaio porque ele teve a primeira convulsão no banheiro. E não sabia que estava tendo a convulsão. Não sabia. Ele foi ao médico no outro dia. E o médico falou assim, tu tá um pouco acima do peso. Às vezes tu precisa, né, ajeitar a tua alimentação, alguma coisa. Mas não tô vendo nada. E não viram nada. Depois de 3 semanas após essa primeira convulsão, ele teve a segunda convulsão, que aí foi mais forte. Ele estava dirigindo, ele teve que parar o carro e dirigir. No mesmo dia, isso foi 11 horas da manhã, no mesmo dia, 6 horas da tarde, a gente teve diagnóstico. Eles fizeram CAT scan, eles já diagnosticaram e falaram que ele tinha que operar o mais rápido possível. Então é muita mudança para uma casa, para uma família. Para a pessoa que ganha esse diagnóstico, para a família é uma dor, né, já que é incalculável. Só quem passa que sabe essa dor. Eu sei a dor dela e ela sabe a minha dor. Porque a gente passou. Então a gente já sabe a dor, né? É verdade. Eu acho que, assim, a minha dor é um pouco diferente com a perca do meu pai. O meu pai também teve vários AVC. Não chegou a ter o câncer,
Mas o meu pai teve vários AVC e com isso ele ficou mobilizado. Os primeiros AVC ele não teve muitas sequelas, mas depois ele foi tendo sequelas e chegou ao ponto dele ficar Exato. em cima de uma cama, sem conseguir andar, sem nada, e tinha os AVC. Eles tinham as convulsões, Sim. que eu me lembro que era uma convulsão atrás da outra. E depois também veio o Alzheimer, porque ele teve Alzheimer, ele já não estava reconhecendo mais as pessoas. Então, eu acho que é uma dor, mas não se compara, é óbvio, né, que são dores diferentes. Dores diferentes, exatamente o que eu São ia falar. dores diferentes. Exato. Vocês, como esposa, né, vem o peso, né, a responsabilidade. E agora? Né? E agora? Porque você se vê sozinha, com filhos e filhas, sem saber exatamente o que fazer, né? O que eu vou fazer agora? Porque, Lelane, como tu perdeu teu pai, tu tem uma dor de uma perda. Exato. Mas a dor de um pai, o amor de um pai para uma filha para um pai é diferente de uma esposa para um marido. Com certeza. É diferente. Com certeza. Nós, como ficamos sozinhos sem o esposo, nós é a dor da perda do marido, do que a gente ama, e a dor de ver os nossos filhos sofrerem. Então é várias dores. É várias dores que tu tem que lidar com elas e tu tem que passar todos os estágios, né? Do luto. Muitas mulheres relatam que, junto com o marido, morre também uma versão delas mesmas. Como foi o processo de redescobrir quem é a Mônica ou a Jaqueline agora, individualmente? Como foi esse processo até... Porque creio eu que, assim, vocês se viram sozinha, né? Assim, por mais que vocês tivessem alguma rede de apoio, mas vocês estavam só. Sim. E assim, ó, por exemplo, eu fiquei casado com meu marido 22 anos. Então, 22 anos da tua vida, tu divide, né, Jaque? Tu divide. Era exatamente o que eu ia falar. Tu divide as emoções, tu divide... Porque, biblicamente, quando tu casa, é duas pessoas, mas tu vira em uma só. Você deixa de ser duas pra ser uma só. Então, tem a metade tu e metade do teu marido. É o que às vezes eu faço. Não é aquela história, Mônica, tipo assim, o seu caso e o meu. Eu tive com ele também, praticamente isso, 22 anos. Tipo assim, você começa assim, seu marido não gosta de uma coisa. Você começa a não gostar. Exatamente. É muito engraçado. E do mesmo jeito eles. Entendeu? Porque, tipo assim, eu não gostava de jiló. Meu marido gostava. Ele fazia. Eu comecei a aprender a comer jiló e gostar. Por quê? Por causa dele. É muito engraçado. Eu nunca gostei. Eu tô com 30 anos nos Estados Unidos. Nunca gostei de futebol americano. Eu acho boring. Não gosto. E o Fernando sempre gostou do Patriots. Sempre assistiu o Patriots. E no domingo, quando tinha, né? Quando começava a season, ele sentava. E aí, o Fernando, não tô entendendo nada. Aí ele explicava uma coisinha aqui. Aí explicava mais um negocinho aqui. Até agora eu gosto de futebol americano. Olha só. É muito engraçado. É verdade. Porque a vida de casado tem os seus desafios? Claro que tem. Absolutamente tem. E tem que ter. Porque é duas pessoas, dois sistemas diferentes, dois sistemas familiares totalmente diferentes que vai e se une para uma família nova. Então... Redescobrir sozinha. Aí se desredescobrir sozinha... Eu acho que deve Não é fácil. Não, é barra. Não é fácil, porque eu casei com 26 anos. É barra. Mais ou menos tu casou... Quantos anos? 28. Pois é, mais ou menos a mesma idade a gente casou. Então a gente era muito jovem. Então a gente tava numa fase também de... Mas se tem que se descobrir de novo, tem que saber quem eu sou de novo, tem que saber o que eu gosto de novo. E sozinha agora. Sozinha. Nossa, não é fácil, não é fácil. Porque, não é fácil. E ainda tem aquele troço assim, não, igual eu falei, às vezes eu me pego assim, nossa, hoje eu gosto disso porque ele gostava. Então fica assim, aí você fica naquele troço assim, sempre tem alguma coisinha lembrando e a gente sempre tá naquela... Com certeza. Como foi esse desafio para vocês, tanto emocional como prático, os primeiros meses? Né, após a morte. Como que foi esse desafio, essa... E esse nome mesmo, desafio.
Esse não é o mesmo desafio. Para mim, no estágio, né, que tem 5 estágios do luto que tu tem que passar, para mim, o primeiro ano é o pior ano que tem, os piores meses que tem. Os 6 meses foram os piores de todos, para mim. Que às vezes eu levantava e falei, Jesus, se tu não for comigo, eu não consigo levantar dessa cama. E se eu chorar, vocês não ligam, tá? Porque a gente chora ainda, né? A gente chora não porque a gente tá lá no luto de novo, mas porque a gente já faz relembrar. E eu falava assim, Senhor, se tu não for comigo, eu não consigo. Aí eu lembrava, tem a Carlinha, tem a Maria, eu tenho que ir, né, Jaque? Eu tenho aluguel pra pagar, agora eu tenho tudo. Mas é uma coisa muito linda, porque é um desafio, é difícil, mas não é impossível. Verdade. É um desafio, é difícil, é duro, mas não é impossível. Eu acho que com Jesus nada é impossível. Eu já ia falar. Com Jesus nada é impossível, porque o processo é difícil, o processo não é brincadeira do luto, porque tu passa todas as fases, tu tem que passar, porque cada um é uma pessoa, cada um tem um, né? E às vezes tem gente que fica 2 anos, às vezes fica 3 anos. Na psicologia diz que o máximo que tu tem que ficar é 3 anos no luto. Mais do que isso já vira mais doença, né? Mas assim, eu já falo assim, é difícil, é muito desafiador, é uma coisa assim que não é pra todo mundo, e não é mesmo pra todo mundo, mas é possível. Pra mim é possível. Eu igual a Mônica, tipo assim, eu acredito que Deus não dá o frio maior que o cobertor que ele já te deu, entendeu? Então, assim, eu confio muito e vou falar um negócio com você, mas tem hora que a gente dá aquela... Dá. Daquela, igual eu. Eu fiquei naquela, logo quando tudo aconteceu, eu aqui, ele lá, e eu falei, Senhor, por quê? Esse é uma dos... Por que, Senhor? A gente viveu 20 e tantos anos juntos. Agora que ele tá longe de mim, isso tudo aconteceu numa rapidez tremenda que eu não tive tempo de fazer nada. E eu cheguei na época, nos primeiros meses, eu falava, Deus, por que comigo? Por que assim? Hoje não. Hoje eu sei que, tipo assim, se eu tivesse feito no impulso, tivesse ido pro Brasil no impulso, lá não era o meu lugar. Hoje eu estaria sofrendo com um filho de 17 anos. Que nasceu aqui. Que nasceu aqui. Que ele gosta do Brasil para ir passear. Sim. Mas lá seria mais difícil para mim. Apesar de ser a minha língua, mas seria mais difícil para mim. Exato. Aqui é mais fácil criar. Pega um guardanapo, meu amor, por favor. Aqui é mais fácil se criar um filho sozinha do que no Brasil. Verdade. E se eu tivesse ido... Porque, assim, na época te bate aquele desespero. Sim. Então, assim, eu acho que Deus já fez da forma seguinte, não, vou agilizar esse processo antes que ela tenha tempo de vir, porque não é aqui que eu quero ela. Sim. Pega ali, mãe. Porque não é aqui que eu quero ela. Então, hoje eu entendo, mas na época eu cheguei a duvidar, não é duvidar, como é que eu vou falar? Eu cheguei a questionar Deus. Porque é complicado. E eu acho que isso é normal, né? Vem essa parte do questionamento com Deus, né? Eu até essa escrevi parte. Aqui. Até eu escrevi aqui que o luto tem 5 estágios. Então, cada pessoa, não é exatamente o que eu escrevi aqui, que cada pessoa passa. Então, a primeira fase, o primeiro estágio é a negação. Tá? Negação, eu não trouxe meu óculos. A outra é a raiva, a outra é a barganha, a depressão e a aceitação. Essas 5 fases do luto na psicologia. E engraçado, Jaque, que é luto, é o mesmo luto, a mesma perda de esposo, só que tu passou o luto, mas tu não passou o processo de doença dele. Não. Tu soube a notícia e rapidinho veio a outra notícia. Veio a notícia, eu tive que passar
todo o processo de 1 ano e meio, indo para o hospital, chamando a ambulância, chamando o bombeiro meia-noite que o Fernando não podia levantar, tinha convulsão, e as meninas, eu tive que trabalhar, eu tinha que fazer quimioterapia, radioterapia e receber gente do Brasil, entendeu? Então, o processo é diferente, a dor é a mesma, mas o processo é diferente. Verdade. Ela não viu, ela não passou o processo, por exemplo, se levar o marido dela no hospital. Aí é mais um... No teu coração, falou assim, mas por que eu não estava lá? Por que meu processo, o meu foi, o seu foi antes, acompanhando e teve que acompanhar. E o meu foi depois, porque assim, eu me culpava de não poder estar lá. Sim. De não poder ter estado ao lado dele naquele momento que ele mais precisava. Depois de 20 e tantos anos junto, eu sei que ele foi muitíssimo bem tratado, porque ele estava com a família dele. Sim. Deram toda a assistência, tudo. Mas eu, não que convivi com ele 20 e poucos anos, não estava lá. Ao lado dele. É a mesma, eu senti essa sensação quando o Fernando faleceu aqui no hospital de Everett. Ele ficou no Nancy Home 3 semanas, ele teve uma convulsão muito forte, já entrou em coma, e aí passou mais do que 1 semana no hospital de Everett. Quando ele faleceu, eu não estava junto. Aquilo é uma culpa terrível. Porque quando eu cheguei lá, que o médico me ligou, ele falou assim, olha, eu não tenho uma notícia boa, eu já sabia, porque eu não largava meu telefone 24 horas. Porque qualquer hora era hora. Aí, quando o médico me ligou, eu falei assim, meu Deus, o médico tá me ligando, o hospital tá me ligando. O médico falou assim, olha, Mônica, eu quero te dar uma notícia, o marido acabou de falecer. Era 11h15 da manhã, uma segunda-feira. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu preciso que esteja o mais rápido possível no hospital. Eu falei, eu já estou aí daqui meia hora. Aí eu passei, peguei meu irmão, aí a gente foi. Quando eu cheguei lá, a enfermeira que me viu, que estava cuidando dele, falou assim, eu estava com o teu marido no último suspiro dele. Nossa, aquilo parece que me deu uma facada. Uma facada. Nossa, mas como que ela... Pois é, mas ela não fez assim por mal. Tu entendeu? Ela quis mostrar que ele não estava sozinho. Ninguém aqui, mas eu estava ele não estava sozinho. Mas no meu coração, depois vinha a culpa assim, meu Deus, eu não estava lá. Mas aí depois eu falei assim, com a minha psicóloga, ela falou assim, Mônica, mas tu não é Deus. Tu não é Deus. Deus estava lá. Exato. Olha, algo assim muito interessante. E a gente não sabe porque o dia que tu nasce, o dia que tu vai morrer, é só Deus que sabe. Mas eu acho que teve um detalhe nisso aí muito importante, que eu acho que eu não sei se você vai se recordar daquela vez que a gente estava no hospital e foi meio que naquele dia onde tinha outras pessoas e foi meio que o Fernando vê o velório dele em vida. Quando ele estava no hospital de Everett, aonde cada um falou algo pro irmão Fernando. Naquele culto que a gente tava lá. Naquele culto. Eu acho que aquele culto pro irmão Fernando foi essencial. Que ele tomou Santa Ceia também? Que ele tomou a Santa Ceia, ele teve a oportunidade de fazer a Santa Ceia, ele teve a oportunidade de ouvir cada pessoa falar algo para ele. Eu me lembro você falando para ele, você tanto liberou perdão, como também você perdoou ele de alguma coisa, e você agradeceu a ele pelas filhas, pelo que vocês viverem. Aquilo ali foi muito marcante. E eu tive que me despedir. A minha psicóloga falou assim, Mônica, tu já foi lá ser despedido do Fernando? Eu falei, já falei, mas ele estava em coma no hospital de Everett. Eu falei assim, aí aquele dia eu fui sozinha, até o médico chegou lá e falou assim, mas por que tu veio sozinha? Falei, não, porque hoje eu precisava vir sozinha. Aí eu cheguei, ele estava em coma, mas mesmo que ele esteja em coma, eu tenho a certeza que ele estava escutando. E aí eu cheguei perto dele e falei, Fernando, pode ir com Jesus, não tem problema, pode ir, nós vamos ficar bem. Deus que vai te levar para o céu vai ficar aqui conosco na terra, não tem problema, as meninas, eu vou cuidar, nós vamos cuidar, não sei o quê. E aí depois do que foi 3 ou 4 dias ele faleceu. E eu lembro que o dia que eu levei a Carlinha e Maria, que ele estava em coma, a Carlinha estava no Texas, o médico falou assim, olha, é melhor se tiver filho, alguma coisa, um parente longe, chamar. Chamei a Carlinha no mesmo dia, ela viajou, e eu levei, foi numa quarta-feira, ela foi lá, ela é a Maria, e ela me contou, não faz muito tempo, tá?
Me contou não faz muito tempo, Elaine, Ah. foi esse ano. Ela falou assim que ele tava na cama, ele tava em coma, né? E ela começou a chorar alguma coisa e ela sentiu ele apertar a mão dela. E ele também em coma aqui, no Nancy Home em Rivia. O dia que ele tava, que a médica falou, as médicas, os enfermeiros falaram assim, olha, o teu esposo passou muito mal essa noite, ele entrou em coma, nós vamos ter que levar. E eu comecei, me desesperei ali no Nancy Home e ele apertou a minha mão. Ele apertou a minha mão, então ele tava escutando. Tava. Ele tava escutando. Porque eles não conseguem falar, mas eles conseguem... Eles conseguem escutar. Eles conseguem Verdade. escutar. Então, essa é processo muito difícil. O teu, Jaque, nossa, é uma dor, o teu marido longe e tu não poder fazer nada, é uma dor, deve ser muito grande. Ah, não é. Porque mesmo a gente tá perto, podendo fazer... Verdade. Já é uma coisa. E uma outra experiência muito interessante também eu tive com o Regis. Porque quando o Regis ficou, eu acho que ele já tava meio que nas últimas. E ele já tava no balão de oxigênio também. Já tava assim, bem debilitado mesmo. Quando você ligou. E quando eu liguei, e a tia dele falou assim, não, Elaine, ele tá em coma. Assim, ele não vai... Não vai Responder. Ele não vai responder. E eu falei com ela, não, coloca o telefone perto do ouvido dele que eu quero falar com ele. E ali eu orei com ele. E ali, assim, foi... Pra mim, ali foi acho que foi quando o Regis faleceu. Porque eu orei com o Regis e na madrugada a tia me ligou e falou assim, o Regis acabou de falecer. É porque eu conversei com você e te falei, olha, eu tive conversando com a irmã dele e a irmã dele falou que o médico teve lá na casa, porque ele ficou em casa, eles deixaram ele em casa, montaram um hospital, uma sala de hospital na casa dos pais dele. E aí a gente conversando, aí foi que eu te falei, não, eu tive conversando com a irmã dele e com a tia dele, e elas me falaram que o médico falou que não tem mais jeito. Ele não tem mais jeito. Que pode esperar que ia ser no máximo 2 dias. Ah, que verdade. Que ia ser no máximo 2 dias. Que aí você ligou, você desligou comigo e ligou pra eles. Liguei pra ele e aí ela falou assim, não, ele que eu te passei o número da tia Márcia. Da tia Márcia. Porque eu não tinha. Eu conheci ela uma vez só aqui, que ela teve lá em casa. Aí você me passou o telefone dela, eu liguei, ela falou assim, não, ele assim, já tá no balão de oxigênio, não tem mais nada pra fazer. Eu falei com ela, não, mas coloque aí perto do ouvido dele, que eu quero falar com ele. E ali eu creio que ali eu fiz uma oração, eu falei com ele, Regis, vai em paz, o Senhor Jesus te perdoa, olha, você não fez nada. E ali a gente conversou, que eu nem me lembro muito direito mais, e naquela mesma madrugada, ele foi embora. E foi assim, foi muito marcante, porque eu vivi aqui com o irmão Fernando e também tive a oportunidade de viver aqui com o Regis. Com certeza. E assim, foi o irmão Fernando, ele fez assim, ele fez parte da vida do meu filho muito, muito importante. A Clarinha não muito, porque a Clarinha ainda era muito pequenininha. Muito pequena. Mas o Gabriel, o irmão Fernando, passava lá pela porta de casa. Minha mãe morava na época. O meu irmão Fernando, Mônica ainda até brigava, ele comia lá em casa. Não, dona Valdira, o que você fez aí pra comer? Foi uma época muito boa. Foi muito uma linda. época muito gostosa, com o Regis aqui também. Mas assim, como que são as coisas, né? É por isso que às vezes a gente tem que aproveitar em vida. Sim, com certeza. Né? A gente tem que aproveitar em vida, porque... Com certeza, e eu lembro quando o médico falou assim, olha, o médico pediu minha autorização para tirar os aparelhos, e eu não conseguia tirar. Eu falei, eu não vou tirar, porque dentro do coração, do nosso coração, tu vai atirar o aparelho de uma pessoa que tu ama, é como tu dizer assim, não, então eu vou matar, eu vou tirar o aparelho, ela vai morrer e a responsabilidade é tua. É tua, é verdade. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, o que eu faço? Uma vez a pastora Cida foi lá na minha casa e falou assim, Mônica, eu quero te falar uma coisa. Deixa eu só te falar uma coisa. Ela falou com muito amor, mas aquilo foi Deus que mandou falar. Falou, a vida do teu esposo, do teu marido não está nas tuas mãos. Se os médicos pediram para tirar o aparelho, pode tirar. Porque se Deus, ele tem poder de tirar o Fernando andando lá daquele lugar. Se não for a vontade de Deus, ele vai fazer a vontade de Deus soberana e não tem. Então a responsabilidade não é tua. A responsabilidade é de Deus.
não é tua responsabilidade. E aquilo ficou assim no meu coração. Eu falei, Senhor. Aí no outro dia de manhã que eu fui lá, conversei com o Fernando, me despedi de novo dele. Aí eu falei pro médico, pode tirar o aparelho. E tinha uma enfermeira também do lado da minha casa que morava. Ela falou, Mônica, eu fui lá ver o Fernando, tira, porque ele tá sofrendo com aquele aparelho. Ele tá sofrendo. Tira, pode tirar. Eu acho que o Regis não chegou a usar nada assim, não, né? Ele tava no oxigênio. No oxigênio. Tava no balão de oxigênio. Verdade. E em relação à rede de apoio, como é que foi pra vocês? Porque eu me lembro pra Cunha, ela falou algo assim que me marcou também. Quando ela falou assim, eu fiquei 1 ano fazendo terapia porque eu não podia chegar em casa e chorar com a minha mãe, ou chorar com meu filho. Porque como que ela fazia em casa, como que ela quer dizer, creio eu que você tinha que ser o suporte para sua mãe, principalmente para o Abner. Com certeza. Como que você ia mostrar o seu lado fragilizado, sabendo que seu filho precisa de você nessa hora para se manter forte? Né? Como que... mas nesse lado, tudo bem que tu não vai ficar chorando, mas nesse lado, eles têm que ver que tu tá triste, porque tu tá triste. Tu não pode também maquiar uma coisa que tu não é. Tu tá triste. Tu tá triste. Só que eles também têm que ver que tu tá conseguindo a sair do luto, saindo. Porque tu tem que sair antes do que eles. Porque tu tem que ajudar eles. Exatamente, é se manter forte, sabendo que você tá fragilizada e ao mesmo tempo seu suporte pra eles. Tu tem que dar suporte pra eles, porque agora tu é o marido, e tu é a mãe e o pai. Agora, uma coisa eu vou dizer... que nesses 8 anos eu posso falar porque eu vivo isso, que a Bíblia fala que o Senhor é o nosso marido e o pai dos nossos filhos, e verdadeiramente é. Ele é o nosso esposo, ele é o nosso protetor. E que amor que Deus tem pelas viúvas. Ele tem muito amor pelas viúvas. Muito. Muito amor. Pelos filhos das viúvas, tem muito amor. Assim, ele me Deus, eu falei, Deus, gente, eu me surpreendo com Deus todo mês, todo ano. Eu falei, Senhor, esse ano eu saí melhor do que o ano passado. Esse ano eu tô melhor do que o ano passado. Mas é mesmo. Mas não é? Não faltou nada pra minha casa. Nunca trazei um aluguel nesses 8 anos. Nunca faltou nada. As minhas filhas têm mais coisas agora do que antes. É muito assim, ó, é muito milagre. Tu vive milagre, Elaine. Verdade. Né, Jaque? Tu vive milagre de Deus. É igual eu falei, tipo assim, logo no início, que é aquela fase de coisa e tal, eu tive uma crise de pânico indo pro trabalho. E a menina que trabalhava comigo, ela desesperou, coitada, porque ela não sabe dirigir. E eu parei. Eu estacionei o carro e desci do carro e eu falei, Roberta, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo, meu coração tá disparado, eu não sei. E ela, pelo amor de Deus, Jaqueline, abri a porta do carro e saí desesperada andando. E a Roberta atrás de mim. E eu falei com ela, eu não sei o que. Aí eu dei aquela acalmada, eu falei, eu tô com uma dor no peito enorme, eu não sei. Ansiedade. Aí procurei no Waze um hospital mais próximo e falei, eu tô indo pro hospital. Ela falou, vambora. Sim. E ela toda hora, você tá bem? Você tá bem? Cheguei no hospital, entrei pra sala de emergência, ela falei o que eu tava sentindo. Eles me levaram, fizeram o exame do coração e isso, e aquilo tudo, ok. Aí viram que não era nada do coração. Aí mandaram eu procurar minha médica, eu liguei pra ela, falou, não, vem aqui. Foi de emergência e ela me atendeu entre um paciente e outro. Tá bom, ela falou comigo, falou, o que você teve foi um ataque de pânico. Sim, Ela perguntou, o que aconteceu? Aí eu fui contar a história, que não sei o que lá, mas ela falou assim, não, você precisa de uma terapia. Sim. Até mesmo porque, igual a Alane falou, a minha mãe tem problema de ansiedade, minha mãe mora comigo. Então, assim, ela me viu sozinha num país que não é nosso, com um filho de adolescente, pré-adolescente. Então, assim, eu ficava naquela. Cansei de entrar pro banheiro e chorar. E aquilo foi ficando uma bola de neve. Eu falei, não. Ela falou, você precisa se abrir com alguém.
Sim. Aí minha médica me passou que eu comecei a fazer. Eu fui uma vez lá e eu comecei a fazer por telefone. Sim. Eu fazia toda semana. 2 dias na semana eu ia. Eu ligava para ela, 2 dias na semana. E uma vez por mês eu ia lá. E isso sem falar com a minha mãe. E é igual você falou. Hoje em dia, tipo assim, o meu desespero era porque, na realidade, o meu marido, ele era realmente, tipo assim, as contas era praticamente dele. Eu fazia pra ajudar. Então, assim, quando eu me vi e fui gastando o que a gente tinha, um pouco de reserva e coisa e tal, quando eu me vi naquela situação, eu desesperei. Exato. E é o que você falou, hoje em dia, graças a Deus, não faltou nada. Não. Meu menino hoje com 17 anos, ele já tá trabalhando e ele já consegue, eu já tô liberada das coisinhas dele, porque ele mesmo faz. O meu schedule, que era super pequeno, eu fui conversando com um cliente aqui, outro ali, hoje meu schedule dobrou. Exato. É o que você falou, Deus vai fazendo um milagre aqui, Que ali vai. E nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar. E glória a Deus, assim, a minha maior oração era, Senhor, acalenta o coração do meu filho, porque ele é um pré-adolescente, perdeu o pai, ele não viu, e coisa e tal. Eu falava assim, Senhor, não deixa ele desviar, não deixa ele se envolver com com pessoas erradas. Sim. É porque vem esse medo, né? É porque o pai é uma referência em casa, né? Exatamente. O pai é uma das referências em casa. Tanto para as meninas como para os E meninos. uma referência de destino. O pai dá destino. E eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? A Carlinha tinha 18, a Maria tinha 16 anos. É complicado. Aí eu também tive esses ataques de pânico. Não tão forte igual o teu, Jaque. Não tão forte, mas muito ataque de pânico também. Que parecia que o meu coração, eu ia dar um piripaque mesmo no coração, desmaiar. Aí eu fui, eu não aguentei, fui ao médico. Aí a médica me deu um remédio, baixa ml, né? Assim, baixa, pra ajudar, me ajudou muito. Muita oração, mas isso nesse um ano. É esse um ano que é o ano mais difícil, porque nesse um ano vem aniversário dos teus filhos, e o pai não tá. Vem Natal. Dia dos Pais. Vem Dia dos Pais. Vem tudo que é de família. Que as famílias comemoram. E tu não tem. E nós temos uma tradição na minha casa. A minha filha mais velha tem 26 anos. Que todo ano eu e Fernando saía para comprar a árvore de Natal. Então, um ano cada um escolhia a árvore de Natal. Então, esse ano eu escolho. O ano que vem a Maria. O outono é a Carlinha. O outono é o Fernando. Nós temos essa tradição há 26 anos. E as minhas meninas vão levar isso para a família delas, porque até hoje, depois que o Fernando faleceu, a gente vai. Você continuou, você deu continuidade. Eu continuei o que o Fernando... a gente começou. Começaram junto. Junto. E isso aí para elas é o máximo. E aí eu também tive psicóloga também, porque ela falou assim, então vamos ver qual é o estágio que tu tá do luto agora. Vamos conversar, Mônica. Como é que tu tá? Aí foi passando até tu passar os 5 estágios do luto. E tu tem que passar. Não tem outro jeito, Jaque. Não tem outro jeito. Tem que passar. E eu fico assim, às vezes, até imaginando, até para as mulheres que vão assistir a gente, porque tem muitas mulheres que não conseguem ter essa rede de apoio. Que não conseguem ter uma pessoa onde elas possam se apoiar ou compartilhar. Ou que se veem no momento de uma fase da vida delas que elas falam assim, e agora? E que elas sofrem caladas, porque elas não têm um amigo, um parente, talvez um médico, uma terapia, nada. Sim. E ali entra o desespero, né? Porque muitas delas entram num desespero. Agora o que eu faço? Eu vejo assim, a minha mãe, eu acho que minha mãe, a minha mãe já estava sofrendo luto em vida. Porque das convulsões que meu pai dava, e a SAMU chegava lá, falava com ela, olha, da próxima ele não vai resistir. E ela já estava assim, com certeza. Então, ela já estava vivenciando aquele luto com ele ali. E ela falou comigo que no dia que ele faleceu, ele chamou ela.
E ela falou assim, Alane, e ela carrega isso, porque ela se acha culpada. Porque ela já no costume de toda mão ele chamar ela fala, peraí, Carlinhos, não sei o que. Ela disse que ele chamou ela 2 vezes. E ela, peraí, eu já vou. E ela disse que quando ela chegou perto dele, ele ali já sussurrou muito baixinho e foi. Aí foi. Ela, é o que, Carlinhos? É o que? E botava o ouvido dela perto da boca. E ela disse que ela já não conseguia ouvir mais nada. E ali e ela falou assim, que só ouviu mesmo ele. E tu precisa de uma rede de apoio, de amigos, porque principalmente aqui, que a gente não tem família, eu tenho a tua mãe aqui, pelo menos, Jaque. Eu não tinha minha mãe, a minha mãe veio depois de 1 ano, os meus pais vieram, eu tenho meu irmão, mas as pessoas têm que trabalhar. Tu tem a igreja, tu tem os teus amigos, com certeza, mas quando tu chega à noite, que apaga todas as luzes, tu tá sozinha. Você sabe o que é que É só nós e Deus. É, verdade. É só nós e Deus mesmo. E você sabe o que é que você trouxe aqui pra mim? Que interessante. Olha como que as 2 versões de vocês 2 são muito interessantes. Você ainda teve que vivenciar esse luto com os pais do Fernando no Brasil. Então, os pais, a mãe do Fernando, ela não pôde viver o que a mãe do Regis pôde. Porque, se a gente for parar pra pensar, ok, foi triste, foi, mas pelo menos o Regis pôde ver a mãe. Né? Tava com o pai e mãe. A mãe dele pôde estar do lado dele, porque eu acho que para uma mãe, eu acho que chega num ponto na vida que o ciclo da vida, Deus fez os filhos para enterrar os pais. Exatamente. E não os pais para enterrar Os filhos, com certeza. E imagino ela já nessa idade, né, avançada, uma pessoa idosa, né? O filho chega ao Brasil e um espaço de pouco tempo o meu filho se vai. Né? E para você foi diferente da família da Jaque, porque você, a mãe do Fernando, não vivenciou isso, né? Não. Então o luto já fazia ela, 20 e poucos anos que não via. Exato. Eu acho que o luto até para ela é algo, eu não sei, porque eu acho que para mim, quando eu voltei no Brasil, na mesma época que meu pai faleceu, eu só vivi o luto quando eu cheguei lá. Eu sabia que meu pai morreu, mas eu não conseguia. Não, tu tem que fechar. Eu não conseguia fechar porque eu não. Não, eu tu não tava lá. Mãe, eu falei assim, mãe, eu tô aqui, ele tá aí. Eu não conseguia até o dia que eu botei o meu pé no Brasil. E eu nunca vou me esquecer. E eu falava assim, pai, espera. Eu tô indo no final do ano, me espera, porque o meu pai fez a cirurgia e amputou as 2 pernas. Então eu não via o meu pai. E minha mãe sempre falava assim, seu pai tá pequeno demais. Você vai se assustar quando você vê seu pai. Porque os médicos cortaram muito acima do devido. Então, meu pai ficou pequenininho, um toco de homem. E quando eu cheguei no Brasil, que eu entrei no quarto que meu pai ficava ali, pra mim foi... Tu fechou? Foi um desespero, foi um choro que minha mãe me segurava. E minha mãe falava, Elane, eu falava assim, mãe, eu preciso disso. Por favor, me deixa, eu preciso disso. Foi quando eu consegui realmente fechar. Eu acho que a mãe do Fernando tem essa sensação. E a Jaque não fechou ainda. Porque ela não viu nada. Eu não passei o processo. Mas no dia do velório, a irmã dele me ligou e falou comigo assim, Jaque, eu não sei se vocês querem que eu assisti. Eu virei pra ela e falei assim, eu vou perguntar ao Abner, porque eu nunca escondi nada do Abner. O pai teve doente, a gente ligava, ele conversou com o pai dele e coisa e tal. Quando o pai dele ficou realmente ruim, ele falou comigo, ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu não quero ver meu pai, só ver o meu pai, sem poder falar com meu pai, porque a um certo ponto ele já não falava, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não quero só ver o meu pai e não poder falar com ele, escutar o meu pai. Eu não quero isso. E eu respeitei. Eu falei, ok. E aí eu falei com a minha cunhada. Falei, não, eu quero, mas eu vou perguntar ao Abner. E o Abner falou, não, mãe, eu não quero ver. Eu falei, ok. Aí, tipo assim, ela levou o telefone, ela filmou, coisa e tal. Então, assim, não foi o que eu realmente queria, mas foi o que eu tive na hora. Mas tu viu? Vi. Tu viu, então tu fechou. Eu vi. E meu filho, no outro ano, eu mandei o meu filho
pro Brasil. Com um casal amigo meu, para que ele pudesse... Aí meu filho foi, viu os avós, passou o tempo das férias dele de final de ano, ele passou com os avós, ele viu os avós, viu onde o pai ficou, trouxe de recordação algumas coisas do pai. Sim. Que fechou, Fechou. Inclusive tem uma camiseta que ele trouxe do pai dele, que a camiseta já tá rasgando debaixo do braço. Acho que minha mãe já costurou umas 2 vezes. Ele é lavar e ele pegar a camiseta pra dormir. Ele só dorme com aquela camiseta. Eu também tenho uma camiseta que eu trouxe do meu pai, que eu também e trouxe o rádio, porque o meu pai, ele escutava rádio. E engraçado é que meu pai, assim, né, muito, muito doido, ele xingava muito. E teve uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Quando eu fui no Brasil, acho que ali pra mim foi o fechamento com meu pai, foi nesse dia. Eu fui com o Marlisson, foi na época que o Marlisson foi pra pegar o green card e eu fui apresentar ele ao meu pai. Eu falei assim: pai, esse aqui é meu esposo. O meu pai ainda tava sã e o meu pai falou com ele e tal. E meu pai ainda deitado, eu virei pro meu pai, a janela assim, aberta assim, e eu falei assim: pai, o senhor tá vendo o tamanho daquele sol? É o tamanho do meu amor por você. Aí ele falou assim pra mim, eu nunca vou me esquecer, ele falou assim: é, filha, e você vê o tamanho daquela lua? É o tamanho do meu amor por você. E ele virou pra mim e falou assim: olha, até após a morte eu vou te amar. Com certeza. E ali, pra mim, o meu irmão tava do meu lado e meu irmão falou assim: e eu? Meu pai sempre foi muito poético. Meu pai virou pra ele e falou assim: você, meu filho, eu já te amava desde o ventre da sua mãe. Ali pra mim, que é aquela foto ali daquele velho, ali pra mim foi tudo. Foi... Eu vim de lá. E eu falei assim: pronto, minha despedida com meu pai foi naquele dia. Naquele dia eu percebi que meu pai, eu era filha caçula. Então meu pai teve muita dificuldade com álcool. E eu sempre falava assim pra ele: pai, se você me ama, para de beber. Pai, se você me ama, para de beber. Porque meu pai subia carregado. Inclusive até pelo meu ex-marido. O meu ex-marido carregava o meu pai quando ele chegava das festas, que eu não sabia nem como é que meu pai dirigia o carro para chegar em casa. E ali foi um fechamento, porque eu nunca vou me esquecer dessas palavras dele. Eu voltei com isso e até hoje, às vezes eu passo, engraçado, às vezes eu passo aqui, alguma coisa me lembra ele, eu olho pra foto e falo assim: é, pai. Eu me pego falando com ele. Às vezes tem alguma coisa, eu falo assim: é, pai, eu só podia dar esses pauzinhos. Me ajudar um pouco. Eu falo assim: bem, só podia baixar esses pauzinhos aí. Me ajuda aí. Fala aí com Jesus aí, porque é difícil. Mas assim, como que é engraçado, né? Como que a gente sabe, assim, a gente não sabe o que acontece após a morte, né? Porque ninguém nunca voltou, né? Mas a gente crê, né? A gente ora e a gente crê que, né, o meu pai, tanto seu esposo como da Jaque, está nos braços do pai, né? E isso, assim, é o que nos traz essa paz. Com certeza. É o que nos acalenta, porque a gente sabe que o Senhor, Ele tá tomando conta de nós, Ele toma conta dos nossos filhos e a gente crê nessa vida, né, eterna após a morte. Com certeza. Né? E assim, é muito emocionante. A sociedade muitas vezes não sabe lidar com o luto alheio. Isso é verdade, né? Muitas das vezes as pessoas criticam, elas às vezes não entendem o luto, o processo do luto. O tempo que às vezes demora pra você não é o tempo que demora pra você, e assim vai. Você sentir um afastamento de amigos ou, por outro lado, se surpreenderam com redes de apoio inesperadas? Eu não senti diferença, assim, ó.
as pessoas não vêem diferença, é nós que vemos diferença, porque, por exemplo, agora tu vê numa situação, por exemplo, eu falo dentro de igreja, que a gente, né, tem comunidade na igreja, essas coisas assim, que, por exemplo, nas festas, uma vez a gente foi um retiro com a minha igreja, e a gente veio de ônibus, só mulheres vêm de ônibus. Foi o quê? Acho que faz uns 4, 5 anos atrás. E a gente veio de ônibus, todas as mulheres. E quando eu cheguei aqui na igreja, que é 5 minutos daqui em Piba, quase todos os maridos estavam lá esperando as mulheres. Aquilo no coração eu não tinha, eu vim chorando do carro da igreja, tá lá em casa. Porque eu tava feliz por causa que os maridos delas estavam, com certeza. Com certeza. Mas eu tava também triste. Porque o seu não estava. O meu não estava. Mas elas não viram nada de diferença em mim. Não viram nada, porque a gente não, né? Uhum. Mas assim, não mudou, por exemplo, assim, nessa pergunta que tu fez. Por exemplo, assim, não vou convidar a Mônica pra ir lá porque ela é viúva. Não. Nunca. Eu nunca vi essa diferença. Houve pra você? Não. Não, nunca. Se, eu não vou convidar pra essa festa porque só tem casal porque a Mônica é viúva. Nunca. Às vezes quando tem encontro de casais aqui na igreja, até o último que teve, faz muito tempo atrás, um casal chegou pra mim e disse: oi, irmã Mônica, por que tu não veio no encontro de casais? Fazer: oi, irmã, tu já sabe a minha situação? Aí ela nem sabia, acho que ela nem sabia, eu nem lembrava, sei lá. Entendeu? Não, quando é assim, por favor, tu tem que vir. Tu vem aqui conosco, senta aqui comigo, com o meu marido. Eu tenho experiência de casada de qualquer forma. Exatamente, porque quem foi casada nunca mais vai ser solteira. Tem sempre nós aquela somos viúva, nunca mais vamos ser solteira. Solteira é solteira, casada é casada. Somos viúvas. Viúva. Exato. Então, entendeu? Nós não somos, eu e a Jaque, a gente não é solteira. A gente é viúva. Para de dizer, porque nós nunca mais vamos ser solteira. Mas assim, nunca vi assim, porque, não, nunca. Graças a Deus, nunca nesses 8 anos, nunca. Você sentiu isso? E tem gente na minha igreja. Também não tive isso, não. E tem gente na minha igreja que faz anos que eu tô, agora que tá sabendo que eu não tenho esposo. Não sei se eles pensam que a gente às vezes é separado, alguma coisa assim, não quer perguntar. Mas, às vezes depois que eu falo assim, nossa, é verdade. Não parece que tu é viúva. Eu falei, não parece, mas é, né? Na realidade, tipo assim, algumas coisas foram mais, tipo, no dia. Tipo assim, eu tive experiências, tipo assim, no dia que o meu marido faleceu. Tipo assim, eu aqui, ele lá, e tipo assim, eu tive, é lógico que numa hora dessa você tem pessoas que você espera estar com você, mesmo que não seja fisicamente, mas você espera uma ligação, você espera um apoio qualquer. Tive pessoas que no dia ou naquela semana, tipo assim, não são pessoas que eu achava. Tive pessoas que já estavam distante de mim, porque o dia a dia e coisa e tal, você acaba se distanciando de alguém e coisa e tal. Tive pessoas que já estavam um pouco distante de mim e que me ligaram e que, não, Jaqueline, qualquer hora que você precisar chorar, você pode me ligar, entendeu? E tive pessoas que eu realmente esperava estar comigo e que realmente tiveram comigo. Entendeu? Tipo assim, eu tive pessoas que, quando eu recebi a ligação de madrugada, tipo assim, eu recebi a ligação, essa pessoa recebeu a ligação na mesma hora, porque eram da mesma cidade, que ligou para um outro casal que era muito amigo meu, que já estava sabendo também, e que morava ali com a gente. Então, ligou para eles e falou: sobe, porque a Jaqueline já deve ter recebido a notícia e eu tô saindo daqui, tô indo pra aí. Sim. Que eles estiveram comigo desde 5 horas da manhã até o horário que ela me deu. Essa minha amiga me deu um remédio e falou: Jaqueline, pelo amor de Deus, vai pra cama, dormir. Eles ficaram o dia inteiro comigo. O marido dela carregou o meu filho pra baixo e pra cima, pra não deixar lá e coisa e tal. Entendeu? Então, assim, eu tive isso. Esse apoio. Então, assim, eu tive 3 experiências. Pessoas que eu esperei me ligar, pessoas e nem me ligou, pessoas que eu não esperei e ligou. Apareceu ou ligou, pessoas
daqui, pessoas do Brasil ligarem e coisa e tal. E pessoas que eu esperei que realmente estavam ali. Então, Sim. tipo assim, agora, no cotidiano, no dia a dia, não mudou. Assim, do que estava, tipo assim, ninguém me tirou do convívio, porque agora eu já não era mais um casal, Não. entendeu? Então, tipo assim, Continua a mesma coisa. continua a mesma Continua a coisa. mesma coisa. Até mesmo porque o meu ciclo, a Era minha bem cunhada muito sabe, pouco. é pequeno. É. A casa deles, a casa desses amigos. Então, assim, era um ciclo pequeno. É. Uhum. É. Então, que continuou do mesmo jeito, graças a Deus. Yeah. Agora vem a pergunta de fechamento. O que o luto ensinou para vocês sobre a vida que vocês não sabiam antes? E para as mulheres que se tornaram viúvas recentemente e estão nos assistindo agora, no fundo do poço, qual o principal conselho ou palavra de motivação, né, que vocês deixariam? Como eu falei um pouco antes, é difícil, é desafiador, mas não é impossível. Nós não podemos desistir. Tem que fazer o tratamento, tem que ajuda, tem que, né, procurar, às vezes tem que tomar um remédio para ajudar. Mas tu não pode desistir, porque tu tem uma família, para criar. Como é que tu vai desistir dos teus filhos? Como é que tu vai desistir? E tem muita gente que desiste, tem muita gente que entra embaixo do poço mesmo, tá lá embaixo e não consegue. Então, sozinha tu não consegue. Tu tem que ter essa rede de apoio, com certeza. E o mais importante, tu tem que ter uma igreja, tu tem que ter Jesus, tu tem que ter. Porque aí é difícil, aí é quase impossível. Se eu não tivesse, seria bem impossível. Por isso que muita gente procura em lugares ajuda que, ou às vezes momentâneas, às vezes namorar, às vezes casar o mais rápido possível. Verdade, verdade. Às vezes deixar os filhos, porque não aguenta emocionalmente, tu tem que sair. Verdade. Entendeu? Então tu tem que ter muito equilíbrio, muito de Deus pra não deixar isso acontecer. Elas acabam buscando refúgio porque não nem elas terem não, essa rede. porque elas não aguentam. Exato. Porque elas não Por aguentam. elas se sentirem só e se virem assim sozinhas, sem uma rede de apoio, sem uma pessoa para dar um conselho, sem uma pessoa para orientar. Sim. Elas e tem muitas pessoas que abandonam mesmo. Abandonam os filhos, abandonam tudo. Porque não aguenta. A dor é tanta que ela não coloca pessoas, namorado, alguma coisa, dentro de uma casa que vai trazer um perigo para os teus filhos. Exato. Um perigo para os teus filhos. Principalmente, e hoje em dia não é só menina, é menino também, é tudo. É tudo. Então é um perigo tu trazer uma pessoa dentro da tua casa para te dar um apoio emocional, tu vai pensar em ti, porque tu não aguenta, e os teus filhos. Porque isso, assim, é claro, né, para vocês mulheres, eu acho que quando você passa por essa fase do luto, e que você fecha e você se relaciona de novo. Porque tem muitas mulheres que após o luto, elas voltam a se relacionar porque a vida não para. Não, né? A vida não para. exatamente. E assim, eu acho assim que quando você passa por essa fase, você já fechou esse ciclo, você já conseguiu fechar essa página e você tá começando, reiniciando a sua vida, né? Novamente, se der essa oportunidade, né? Porque né, eu acho com que chega uma certeza. fase que a gente precisa de uma pessoa, com certeza. né, de um companheiro. Eu também acredito, francamente eu acredito nisso, não é porque eu não casei ainda, não sei se você já casou, mas eu não casei ainda. Ainda não. Às vezes tem alguém que me pergunta, Mônica, mas não casei, não é ainda o meu objetivo, não é ainda, as minhas filhas ainda moram comigo, não é o meu, porque tem a solidão e tem a solitude. Porque no espaço de luto, no processo de luto, tem a solidão, que te dá a solidão também. Mas quando tu chega na solitude, a solitude é o quê? Mesmo que tu esteja em casa sozinha, tu não tá sozinha. Tu tá bem. Verdade. Tu tá bem contigo mesmo. Então tu tem que estar bem contigo, com as tuas emoções, pra depois ter um companheiro, alguma coisa. Até pra você. Até mesmo pra você não sair pegando qualquer pessoa. Exatamente. E não fazer essa transferência, né? Exato. Essa outra transferência. pessoa. Eu perdi meu marido, ele vai
me suprir todas as coisas. Exato, Não, vai pegar o local. Então, eu acho que até Não. antes dessa transferência, então eu acho que essa parte da solitude é até algo assim muito importante. E a Porque solitude eu acho que é quando uma a pessoa maravilha. chega nessa solitude, ela já tá no amadurecimento. Demais. Ela já conta. chegou no amadurecimento, ela já passou pela fase do luto, ela já passou por aquelas etapas. Uhum. Então, ela chega numa fase onde ela está madura, pronta Uhum. e aberta para um outro ciclo da vida dela. Com certeza. Não que aquele ciclo vai ser esquecido. Não, porque, não, né, aquilo faz mas- parte da tua história, aquilo faz parte da tua Exato, história. exatamente. E vai ser sempre. Exatamente. E tu não vai botar em risco uma criança, um filho teu, por uma emoção que que pode você não tá sabendo nem lidar nem com aquilo lidar ali. com aquilo. Ou às vezes você não tem nem conhecimento do que é que Não. você tá sentindo naquele momento. Porque eu acho que tem muitas mulheres que elas chegam a um ponto que elas não se reconhecem. Elas não chegam nesse ponto de saber assim, ok, agora a tua que fase verdadeira eu tô? identidade, a tua identidade exato, nova. Exatamente. Eu acho que É. isso, quando você passa por essa fase, como você mesmo falou, poxa, busquei 1 ano terapia. Foi importante. Porque É esse 1 ano de importantíssimo. terapia, e eu acho que até a fase do silêncio para sua mãe, para o seu filho, de você se silenciar porque você não podia, eu acho que isso também é um amadurecimento, porque você aprende com isso. Porque tu tem que Você- lidar com as tuas emoções. Você aprende a lidar com as suas emoções naquele estágio que você tá ali, que você entra no seu banheiro e que você chora ali na calada com a água caindo para que ninguém perceba, Uhum. mas ali você também tá com aquela, você com Deus, com aquela coisa toda, e agora, não, mas peraí, Jaqueline, deixa, vamos colocar tudo no seu devido lugar, vamos, né, e você sai do banho com um pouco de alívio. Não, peraí, essa fase. Então, eu acho, assim, muito importante. Então, assim, para vocês mulheres que estão passando por essa fase, estão passando por esse momento delicado, porque é um momento muito delicado da vida de vocês, não deixem de buscar ajuda. Não. Não. Assim, liga para um amigo, para uma amiga, busca ajuda na igreja, Alguém que tu confia. alguém que você Exato. confia, não sofra sozinha, não silencie Não. a sua dor. E outra coisa, tipo assim, é igual ela falou, o que a gente aprende com isso? Eu aprendi o seguinte, quando Deus nos envia, nós não somos simplesmente uma mercadoria ali com a data de validade no rótulo. Nós não temos isso. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a um segundo. Não sabemos. Verdade. Então, assim, a gente não tem data de validade. Não para nós não sabemos. Deus sabe a hora de nos chamar, mas nós não sabemos. Então, vamos viver da melhor maneira possível. Entendeu? Vamos parar de guardar mágoa, de caçar confusão por qualquer coisa, ficar fazendo... Entendeu? Vamos procurar ser melhor a cada dia. Isso aí, com certeza. Fazer o nosso melhor a cada dia, porque a gente não sabe o que vai ser da gente daqui a 2 minutos. Com certeza. Então, claro que assim, não. é Hoje bem gente melhor tá a gente aqui, olhar para... daqui a alguns segundos, acabou. Porque é muito bom, tipo assim, é muito bom você, igual eu vejo, ok, meu marido se foi, mas ele tem sabe aquele background que, tipo assim, quando eu paro para escutar dele, com você, das pessoas que conviveu com ele, todo mundo tem coisa boa para falar dele. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então é isso que a gente deixa. É. Entendeu? Verdade. É o O nosso que a gente legado. vive. É o nosso Então, legado. então vamos melhorar, tentar ser melhor a cada dia. Precisou busca apoio, não tenha medo, não tenha receio. Não tenha vergonha. Ninguém deixa de ser melhor Porque tá só na terapia porque ou... tá procurando Não, ajuda. claro que não. De jeito Eu nenhum. acho que é isso que tem muito, assim, me transformado. E eu vejo, assim, muito que eu trabalhando na parte psiquiatra agora, que eu tô trabalhando, eu chego em casa, eu compartilho muito com meu marido, eu falo assim, muito pra ele, eu falo assim, eu vejo muito o desespero das mulheres. Foi uma das ideias, até o porquê eu quis fazer esse café com elas também. Porque eu percebo que tem muitas mulheres que elas não têm informações. Que elas chegam ali, elas têm ajuda para os filhos, mas elas não têm Não tem pra elas. ajuda para elas.
E Ou elas pelo se menos vê- elas acham que não tem. Exato, porque elas não têm informação. Porque não tem uma pessoa que chega e fala assim, não, mas peraí, eu conheço um médico, uma médica, um terapeuta, uma terapia. Seja até aqui, seja terapia no Brasil, porque hoje eu vejo muita Exato, gente fazendo fazendo- terapia via WhatsApp Com com os certeza. médicos do Brasil. Então, Com assim, certeza. eu acho que passar essa informação, isso aqui que a gente conversou, é uma informação válida, são coisas que foram vividas, né? E assim, e serve de exemplo para mulheres. Com certeza. E uma coisa que eu vou deixar aqui, que eu nunca me esqueço, que também uma das coisas que me marcou, e eu. Tem várias coisas que me marcam nessa vida, mas você me falou algo uma vez que Deus, Espírito Santo de Deus, agora me trouxe até agora, que é muito importante. Você falou para mim que a sua fé, ela é renovada através de testemunhos. Quanto Sim. mais testemunhos você escuta, mais a sua fé, ela se renova. Então é isso aqui. Esse seu testemunho, Sim, o seu testemunho também, já, que vai servir para alguém que vai assistir. com certeza. Porque essa pessoa que vai estar do outro lado vai falar assim, poxa, mas se elas conseguiram, Qual é a diferença de eu e é a ela? Não tem, diferença não de- tem eu nenhuma também vou diferença. conseguir. Experiências diferentes, Sim, né? Lutos diferentes, né? Percas de 2 maridos, mas experiências diferentes, lutos diferentes, sim. e que vão se identificar com pessoas que vão estar lá do outro lado da tela que acabaram de ficar viúva e estão assim, e agora? Yeah. Esse é o objetivo. É o testemunho dizendo que se nós conseguimos, Exatamente. também pode conseguir. Então, assim, Complica. também, primeiramente, não deixe de buscar Não. Deus, sabe? Não, Não nunca. deixe de buscar o Primeiramente. Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem vai te ajudar naqueles momentos que você acha que você não vai conseguir se levantar da cama. É Ele quem vai segurar na sua mão e vai falar assim, você vai sim, quem vai estar do seu lado. Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês duas. Muito obrigado de participar nessa Obrigada, Eu que edição agradeço. do Café com Elas. Assim, foi um prazer em recebê-las. Fiquem atentos, eu vou estar postando isso no canal do YouTube, eu vou estar colocando o link para que vocês possam assistir, né? Em breve vamos ter a 3ª edição do Café com Elas, com uma pessoa Isso, muito querida, muito a Lu, a sua amiga Lu, da sua igreja, onde ela vai estar relatando um pouco sobre o divórcio dela, né? Sobre a separação, a gente vai estar falando o processo do divórcio, né? Então, assim, fiquem ligadas. Pega essas 2 sacolinhas, Mônica. Eu separei uma lembrancinhas do Café com ela para vocês duas, né? É, assim, bastante simbólica. Eu sei, assim, que é algo que você, principalmente você Thank gosta you. muito. Então, assim, uma lembrancinha para vocês. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Né? Fiquem ligadas. Bye. Só aqui.